Se você tem usado o Blender 3D e ainda não conhece esse addon, que é um addon que vem nativo no Blender, está na hora de você conhecê-lo e começar a usá-lo para alguns recursos aí junto ao programa. Eu estou usando a versão 2.91, mas vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem aqui nessa ideia. Vamos começar. Para ativar o addon, vocês vão vir aqui em cima na opção Edit, que é o Editar, e vão clicar no recurso Preferences. Aqui nós temos as configurações do Blender. Vamos clicar em Addons e aqui na lupinha nós vamos escrever ou pesquisar a palavra Loop. Percebam que o programa já traz aqui esse addon, tá? Que já está habilitado. E se o seu não tiver, vocês habilitam e abrem aqui para ver a descrição, a localização. Ele está aqui na barra, que é a 3D View, que é o painel de trabalho. E ele vai estar no modo de edição, na barra oculta. E também vai estar no menu de contexto, tá, pessoal? O local onde ele foi instalado, o autor, a versão. Então aqui vocês podem sair. Para começar a entender os recursos, eu vou habilitar um primeiro objeto aqui que eu gerei para mostrar a vocês. Vou trazê-lo aqui com a mãozinha para esse ponto. Aqui é um objeto apenas. Eu vou entrar com ele no modo Edit Mode e é aqui que nós vamos usar o addon. Vou desabilitar aqui o transformador para não atrapalhar. Para encontrar o addon, eu posso usar aqui o botão direito, onde eu tenho o menu de contexto. Está aqui a ferramenta com os recursos. Outra forma que eu tenho é usar o menu que fica à direita, oculto, usando a tecla N. Eu tenho uma guia chamada Edit e vai ter essa opção Loop Tools que vocês vão ter que abrir para ver esses recursos que aqui estão aparecendo. Então vamos falar sobre o primeiro recurso que ele permite. O primeiro recurso aqui, vamos selecionar, nesse exemplo, duas arestas. Uma desse objeto do fundo, e eu vou usar o Shift para selecionar o do objeto que está aqui na frente. Para gerar esse loop, vamos usar a ferramenta, a tecla N, vamos usar o Bridge. Então ele cria uma ponte entre arestas. Ah, Luciano, isso aí não é novidade, porque se nós viermos aqui na opção Edit, nós temos o Bridge Edge Loops. Tudo bem, pessoal. Aqui é uma forma de funcionar com o mesmo tipo de recurso. Tá? Então eu posso aqui fazer tanto nessa opção, usando o recurso Bridge, como selecionando as arestas de cima e de baixo aqui, vindo aqui em Edge, usando o Bridge Edge Loop. Então, tanto faz eu usar em cima como embaixo. Eu tenho como fazer a ligação entre arestas de forma bem interessante. Eu vou desabilitar esse objeto. Vamos voltar para o Object Mode. Eu gerei aqui um segundo objeto, tá, para o experimento. Esse cubo que está achatado, eu vou usar a mãozinha aqui para arrastar a área, o gizmo para movimentar. Esse objeto aqui, ele tem apenas uma face subdividida. Eu gerei para que vocês possam ver o próximo recurso aqui de forma prática. Então eu venho aqui em Edit, com ele selecionado, eu vou entrar em Edit. No modo de edição eu vou ativar a opção de vértice. Aqui agora eu vou selecionar um loop de vértice, envolvendo aqui um contorno externo, para poder fazer o efeito funcionar. Se vocês não fizerem, vai dar erro, tá, pessoal? Não pode ser um assim, um não. Ele não funciona dessa forma. Aqui agora eu posso simplesmente gerar o círculo. E ele cria, nesse contorno, a ferramenta circular. Ah, Luciano, mas eu tenho um outro objeto que me permite isso. Então vocês vão vir aqui em Mesh, na opção Transform, você tem o recurso To Sphere, que é o atalho Shift Alt S. A gente pode empurrar e fazer o mesmo efeito. Então até aqui, essa ferramenta ela tem algo também comum, que nós já temos disponibilizado nesses recursos que estão aqui em cima, no modo de edição. Tá? Vamos ver agora um terceiro recurso. Eu vou desabilitar esse e vou ativar um outro objeto. Eu vou precisar ir para o modo Object, selecionar ele e entrar novamente no modo de edição. Aqui no modo de edição, veja que eu tenho uma malha aqui que está totalmente incomum. Então o que é que eu posso fazer para fazer um acerto bem rápido dessa malha aqui, usando apenas dois pontos? Eu posso selecionar esse vértice de cima, com o Shift selecionar esse aqui do canto. Aqui eu vou usar essa opção chamada Curve. Veja que ele alinha todos os vértices que estavam desarrumados, criando esse efeito mais suave aqui. Pode ser interessante para a aplicação que a gente deseja fazer aí em certos trabalhos, tá, pessoal? Agora voltando, se eu venho aqui
e seleciono uma intermediária, se eu aplicar o Curve, veja que ele gera aqui uma simulação de uma curva a partir desses dois extremos e um vértice selecionado aqui no recurso. Bem legal, né? Vamos passar para agora para um outro exercício. Eu tenho aqui uma malha totalmente desarrumada. Eu preciso voltar para o Object Mode, selecioná-la e entrar no modo Edit Mode. Aqui eu vou precisar utilizar um outro recurso que vai fazer com que a gente possa suavizar essa malha, fazendo com que ela seja nivelada. É o Flatten. Então, se eu clicar aqui no Flatten, perceba que ela está com uma diversidade de irregularidades. Selecionando e usando o Flatten, ela incha e torna a malha totalmente lisa. Bem prático, né? Para a gente usar para certos trabalhos que a gente precise aí em certos momentos. Eu vou abrir e vou agora selecionar outro objeto. E esse objeto, na verdade, se vocês olharem, é um objeto onde eu fiz vários círculos de um formato diferente, com número de lados, etc., para entender esse próximo recurso. Então, como eu juntei todos esses círculos em um objeto só, entrando no modo Edit Mode, eu tenho uma malha única desses objetos. Então aqui eu vou precisar selecionar todos eles com a tecla A. E aqui eu vou usar o recurso chamado Loft. Se eu clico aqui, vocês vão perceber que ele pega todas essas formas com uma quantidade de lados diferente, une e forma um objeto de forma bem prática aqui. Bem legal, né? Por último, eu vou usar aqui uma forma e eu vou voltar para o Object Mode, selecionar o objeto e retornar novamente ao modo Edit Mode. Notem que esse objeto, ele forma aqui como se fosse um vaso, um cálice, alguma coisa aí low poly. Só que, se vocês olharem aqui, bem na parte inferior, eu vou aproximar e vou trazer a mãozinha, existe uma irregularidade aqui, na malha. Esses vértices estão desarrumados, então se vocês olharem a malha aqui embaixo, os vértices estão totalmente desorganizados. Então o que é que nós precisamos para usar o próximo recurso? Eu vou selecionar um dos vértices aqui e vou usar a tecla Alt. Com isso eu seleciono o loop de vértices que estão embaixo. Agora eu posso usar o recurso Space. Perceba que ele organiza os vértices aqui na parte de baixo. Bem interessante, né? Então fica aí o add-on para que vocês possam utilizar e aproveitar bastante os recursos para determinadas ocasiões aí nos projetos de vocês. Bom proveito, até o próximo tutorial.